E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que nessa temporada está transmitindo uma série de competições europeias, com destaque para o campeonato alemão. Para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver, sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. O OneFootball é um aplicativo muito completo que tem tudo que envolve esse universo do futebol. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Uma informação importante que foi divulgada há poucos minutos pela Rádio Itatiaia é que o Cruzeiro voltará a jogar como mandante no Independência pelo Campeonato Mineiro. As 3 partidas restantes da fase de classificação contra Uberlândia, Vila Nova e Pouso Alegre serão no estádio do Horto, devido ao alto custo para se jogar no Mineirão. Inclusive na partida contra o Democrata, o Cruzeiro tomou um prejuízo na casa de R$30 mil. E esse é um assunto recorrente já há alguns anos, né? Se vale a pena o Cruzeiro mandar os seus jogos no Mineirão ou no Independência. É muito claro que, se você tem um público razoável, né, ali a partir de 30 mil pessoas, eu diria que a partir de 20 mil já vale a pena você jogar no Mineirão. Quando você joga abaixo disso, acaba não valendo a pena. Primeiro porque o estádio fica com uma aparência de estar muito vazio, né? Não tem ali aquela pressão da torcida jogando junto, por mais que a torcida se esforce. É um estádio muito grande, né? Para você ter 15, 20 mil pessoas, dá esse aspecto de estar vazio. E o custo de se jogar no Mineirão é muito maior do que se jogar no Independência. Então, como a expectativa desses 3 próximos jogos da primeira fase aí do Campeonato Mineiro não são de grandes públicos, eu acho razoável sim que o Cruzeiro mande as partidas lá no Independência, por mais que eu particularmente não goste do estádio, tá? Eu gosto muito mais do Mineirão. Acho que se fosse possível a gente deveria jogar sempre ali na nossa casa, né, no estádio da Pampulha, mas entendo totalmente a decisão da diretoria, né? Qualquer prejuízo nesse momento deve ser evitado. E antes de falar das novidades do time para o jogo contra o Tombense, foi publicada no BID nesta sexta-feira a liberação do goleiro Pablo, que é filho do Fábio, vinha atuando nas categorias de base do Cruzeiro e não está mais ligado ao nosso clube. A notícia não surpreende, até considerando a forma como o Fábio saiu do Cruzeiro, né? Todo mundo sabe que não foi a saída mais amigável do mundo, o Fábio que foi lá jogar no Fluminense, e particularmente eu não tenho a menor condição de avaliar o Pablo, se ele é um goleiro bom ou não, se ele tem futuro ou não. Por quê? Eu nunca vi sequer um jogo dele atuando. Para dar um exemplo, o titular do Sub-17 do Cruzeiro na última temporada era o Otávio, né? E provavelmente continuará sendo também nessa temporada. O Otávio que inclusive constantemente treina com os profissionais lá na Toca da Raposa. O Otávio é mais novo que o Pablo, né? Que o filho do Fábio. E o Pablo era reserva dele. Isso significa que o Pablo seja ruim? Acho que não é o caso, mas o Otávio realmente era um goleiro muito precoce, até acima da média. E aquela situação que muita gente esperava, né? Que o Fábio fosse jogar no profissional do Cruzeiro até um dia possivelmente passar o bastão, digamos assim, para o seu filho, acaba que não vai acontecer nem de uma forma nem de outra, né? O Fábio já deixou o Cruzeiro, para sempre estará na história do clube, obviamente, pode ser que tenha um jogo de despedida, mas o Pablo, filho dele, também não é mais atleta da nossa base, e eu não tenho condição de dizer se isso é uma perda, se ele estava lá por ser filho do Fábio, eu realmente não tenho como opinar, eu nunca vi o Pablo jogando para poder ter uma opinião sobre ele. Agora sim, vamos falar do jogo, né? O Cruzeiro divulgou na manhã dessa sexta-feira a lista dos jogadores que foram relacionados para o duelo contra o Tombense amanhã, sábado, 7 horas da noite. Como é um jogo fora de casa, a transmissão é feita pelos canais Globo, tá? Não vai passar em TV aberta, pelo que eu vi na programação no Sport TV também não. Parece que é um jogo exclusivo do canal Premier mesmo. E a comissão técnica fez uma série de mudanças. Apenas Rafael Santos, Daniel Júnior e Thiago, que jogaram alguns minutos contra o Democrata, vão viajar. O goleiro Ezequiel, o volante Mitikov e os atacantes Alex Matos, Marcelinho e Vitor Roque são crias da base que estão sendo relacionados pela primeira vez na temporada. O mesmo vale aí para o experiente Fernando Canezin, recém-contratado, que pode fazer a sua estreia. Outros jovens como Everton, Paulo e Ageu já vinham figurando no banco de reservas, mas podem ter a primeira chance de jogar com a atual comissão técnica. Agora vamos tentar entender por que o Cruzeiro não está viajando com seu time principal. Pelo que eu fiz uma simulação aqui da Toca da Raposa até a cidade de Tombos, são aproximadamente 8 horas de viagem. O Cruzeiro está indo de ônibus para esses jogos de Campeonato Mineiro, tá? Não tem mais aquela mamata, né,
da época de vacas gordas, de viajar de avião até nas partidas do campeonato estadual. Então é uma viagem muito desgastante. E aí a gente deve considerar, o Cruzeiro fez agora 5 partidas seguidas, e ainda que a comissão técnica tenha rodado o elenco, né, mudado aí, ninguém tá jogando, por exemplo, 3, 4 partidas seguidas 90 minutos, normalmente o cara joga 2, folga uma partida, ainda assim é jogo quarta e domingo e tem o desgaste das viagens e tudo mais. Talvez a gente possa questionar o fato da comissão técnica preservar os titulares no jogo contra o Tombense, que é um time que a gente vai enfrentar na Série B, né? É um adversário de um nível técnico mais alto e que seria legal a gente ver o nosso time sendo testado contra eles. Então, na teoria, seria melhor ter poupado contra a Caldense ou contra o Democrata, né? Para que a gente pudesse chegar nesse jogo contra o Tombense com o time todo titular à disposição. Mas olhando para frente, nós temos daqui a pouco o clássico contra o Atlético, jogo de Copa do Brasil, mas não dá para mudar o calendário e me parece que esse planejamento foi feito tendo mais em mente a questão da viagem do que do adversário em si mesmo, né? Sendo uma viagem mais desgastante, você manda uma molecada pro jogo, que esses caras certamente vão entrar e vão dar a vida, né? Eles vão jogar com muita vontade, sem nenhum desgaste a mais, sem um risco aumentado de lesão que certamente os jogadores titulares teriam. E eu entendo esse tipo de escolha como um risco e uma oportunidade, né? Qual que é o risco? O risco é você botar essa molecada, os caras não jogarem bem, a gente tomar uma tamancada pro Tombense e eventualmente perder a liderança, até perder vaga no G4, que é uma possibilidade muito remota. Esse seria o risco, mas a oportunidade é, você bota esses caras para jogar, eles conseguem dar uma boa resposta e aparecem aí soluções interessantes para o elenco. E vale pontuar que além dos jogadores titulares, o treinador Paulo Pessolano não vai viajar dessa vez, mas ele não está sendo poupado, né? Ele está afastado porque ainda está em recuperação da Covid, por isso segue aí cumprindo o isolamento. Então nosso time será mais uma vez comandado pelo Martim Varini, auxiliar técnico. Olhando para o campinho para analisar melhor as opções que o Cruzeiro tem para esse jogo. O goleiro provavelmente será o Denives, que inclusive jogou na estreia contra o RT fazendo uma boa partida, e o Ezequiel vai ser o goleiro reserva, né? Ele que tá fazendo a pré-temporada com o elenco principal desde os primeiros dias e tá recebendo aí uma oportunidade de viajar com o grupo. Na zaga, provavelmente o Matheus Silva vai ser o titular, jogando aqui pelo lado direito, e pelo lado esquerdo ficam as opções de Paulo e o Everton. Eu acho que o mais provável é que jogue o Paulo, até porque na última partida ele já foi relacionado e o Everton não. E o Everton também é reserva do Paulo lá no Sub-20. Pelo menos era, né? Porque agora o Matheus Vieira estourou a idade de base e a tendência é que o Everton vire o titular do nosso time de base. Na lateral direita deve mesmo jogar o Giovani e na lateral esquerda o Rafael Santos. Rafael que jogou apenas 45 minutos na última partida, o Bidu jogou os 90 minutos. Então certamente o Rafael tá mais inteiro. No meio-campo, a tendência é que dessa vez jogue o Lucas Ventura, né, o Nonoca como um primeiro volante, e o Pessolano tem utilizado 2 jogadores um pouco mais à frente, né? Eu acho que a tendência é que o Ageu receba uma oportunidade de jogar como titular e o Mitkov seja aqui um reserva do Nonoca. O outro meio-campista de organização pode ser o Marco Antônio ou pode ser até o próprio Fernando Canezin fazendo a sua estreia. Eu imagino que um vai começar jogando e o outro entra na vaga dele no segundo tempo. Vejo alguma similaridade na forma de jogar do Canezin e também do Marco Antônio. O Giovani tem sido aproveitado pelo treinador jogando pelo lado do campo, mas até como um meio aberto pelo lado direito, mas ele pode também atuar como um dos meio-campistas centrais, e eu acho que valeria a pena fazer até uma experiência do Giovani na meia esquerda, levando em consideração que é um jogador que gosta muito de puxar para dentro e bater pro gol, né? O Giovani é um chuta-chuta do caralho. Imagino que certamente o Giovani vai começar jogando, não sei se na faixa central ou pelo lado do campo, e aí a gente tem como opções de lado, né? O Bruno José, que todo mundo conhece, o Alex Matos, que é um ponta de muita força e de muita velocidade. Quem acompanhou a Copa São Paulo deve se lembrar desse jogador, né, que atuava sempre aqui pelo lado direito do campo, embora possa também atuar pela faixa esquerda. O Marcelinho é um atacante que teve uma passagem inclusive no profissional do Palmeiras, ele pode jogar na ponta esquerda ou na ponta direita. É um cara baixinho, bem habilidoso, e na pré-temporada ele atuou em diversas oportunidades como lateral direito, né, quebrando um galho, porque como o Cruzeiro demorou a pagar o transfer ban e a regularizar esse atleta, o Marcelinho não pôde ir para o grupo e jogar a Copa São Paulo, então ele ficou treinando com o elenco principal. Mas a posição de origem dele é atacante, tá? Lá no Palmeiras principalmente jogando muitas vezes como um ponta esquerda. O Daniel Júnior mostrou na última partida que ele pode jogar pela esquerda, pode jogar pela direita ou como um segundo atacante centralizado. Talvez inclusive ele receba a primeira oportunidade no profissional. A tendência é que o Thiago seja aí o nosso atacante, né? E o Vitor Roque fique no banco, entrando no segundo tempo na vaga do Thiago.
Thiago. Então, para tentar esboçar aqui um time que eu imagino que vai ser o 11 aí do Cruzeiro, tá? Ezequiel no banco, o Everton no banco também, Michikov também na de fora, assim como o Alex Matos, que deve começar no banco, o próprio Vitor Roque também. Eu acho que o Marco Antônio vai começar como titular e o Canezinha entrando no segundo tempo, mas pode ser o contrário aqui também, não dá para descartar. Marcelinho, imagino que também vai começar no banco, e eu acho que a minha principal dúvida seria se a gente vai começar jogando aqui com o Ageu ou com o Danielzinho. Creio que o Thiago vai ser o atacante, o Giovani vai jogar, o Bruno José também, acho que Marco Antônio ou o Canezinho e o Nonoca. Ajeitar o Denis aqui no gol, e aí pode ser que o Pessolano deixe o Ageu na de fora, comece com Giovani, Marco Antônio, Daniel, Bruno e Thiago, ou que ele opte por deixar o Danielzinho ou até o Bruno José no banco, né? Deixar eles aí para entrar no segundo tempo. Dessa forma o Ageu é um dos volantes aqui ao lado de Nonoca e Marco Antônio, e a gente tem Giovani, Bruno José e Thiago como trio de frente. Eu imagino que o Cruzeiro não vai fugir muito disso aqui. Esses são os meus achismos para o time do Cruzeiro de amanhã, e eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários também o que acham dessa provável escalação e como você montaria o Cruzeiro com esses 19 atletas disponíveis. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Amanhã a gente se fala mais então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!